Muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos com mais um Canelada logo depois de Palmeiras 2, Santos 0. Você curtiu aqui na Jovem Pan o jogo e agora o pós-jogo no Canelada comigo, Guilherme Silva, com Bruno Prado, com Fábio Piperno, com Raí Monteiro. O Palmeiras vence, faz o dever de casa e com isso abre vantagem. 3 pontos de diferença na liderança do Campeonato Brasileiro em mais uma noite de muito estrelismo de Vitor Roque. Brilhou a estrela do Tigrinho, Vitor Roque, mais uma vez, numa grande fase. Os 2 gols do Palmeiras marcados pelo Vitor Roque, que agora chega à marca de 13 gols e 3 assistências nos últimos 16 jogos do Palmeiras. Realmente uma marca impressionante do Vitor Roque, que mais uma vez decide pro Palmeiras. Bruno Prado, o Palmeiras é isso, né? Quando precisa, não costuma tropeçar. E hoje o Palmeiras era muito favorito contra o Santos, jogando em casa contra um time que neste momento está na zona do rebaixamento, brigando contra a queda, e o Palmeiras vai lá e confirma o seu favoritismo. Sem desculpas, vai lá e faz 2-0. Com um detalhe, não fez um primeiro tempo ali de muitas chances criadas, né, de muita pressão e tudo mais, porém, com muita afobação na primeira etapa, consegue consertar isso no segundo tempo e vence o jogo por 2-0. Bruno Prado, Palmeiras vence o Santos. Muito boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. A vitória importante. Ontem o Flamengo empatou, então o Palmeiras tinha essa oportunidade, aproveitou muito bem, jogando em casa contra o Santos, né? Daqui a pouco vai ter outro confronto com o Santos, só que lá na Vila Belmiro, na data FIFA, com desfalques, né? Sem Vitor Roque, sem Flaco Lopes. Então o time do Palmeiras hoje, com o seu time praticamente completo, fez 2-0 para cima do Santos e conseguiu essa vantagem, né? Ampliar um pouquinho, aumentar um pouquinho a sua vantagem em relação ao Flamengo na liderança. Mas desde o início o Palmeiras foi melhor. Primeiro tempo poderia ter feito gol, principalmente ali nos primeiros minutos. Gabriel Brazão fez uma boa partida, teve o lance que o Zé Ivaldo salvou. Teve, é verdade, também um gol anulado do Santos por impedimento do William Arão. O Santos deu alguns sustos no Palmeiras, mas nos primeiros minutos um sufoco grande do Palmeiras. O Santos se segurou, mas em nenhum momento o Santos conseguiu equilibrar mesmo o jogo. É que não fica, claro, o tempo inteiro uma pressão enorme. Tem momentos que diminui um pouco a intensidade do Palmeiras, que o adversário consegue dificultar um pouquinho mais, só que o Palmeiras foi melhor o tempo inteiro. Teve paciência, o gol só foi sair lá para metade do segundo tempo. E outra vez o Vitor Roque aparecendo, vive grande momento o Vitor Roque. Se encaixa muito bem no time do Palmeiras, porque é um time técnico. Esse time do Palmeiras do segundo semestre é um time técnico e ele é o cara de força, ele é o cara de velocidade, de profundidade, porque é um time que hoje troca mais passes curtos. Hoje até jogou o Sousa, que é um pouco mais agressivo que o Felipe Anderson, mas muitas vezes é o Felipe Anderson ali da esquerda para o meio, então fica um meio campo bem técnico, Andréas, Felipe Anderson, aí tem o Maurício, às vezes o Veiga, o Flaco volta também, vira um meio em alguns momentos, e o Vitor Roque é o cara da agressividade, de empurrar o adversário para trás, de ir para dentro, para receber em profundidade. E hoje, mais uma vez, Vitor Roque foi importante, 2 gols, estará na seleção brasileira na próxima data FIFA, merecidamente. É um jogador em grande momento. E do lado do Santos, a rodada só não foi pior porque o Fortaleza tomou um empate do Ceará aos 45 do segundo tempo. Gol do Pedro Raul. Fortaleza não alcançaria o Santos, mas encostaria. Fortaleza ficaria próximo do Santos. O Vitória ultrapassa o Santos está na zona de rebaixamento. Vai ter agora o Flamengo, vai ter de novo o Palmeiras, depois ainda vai ter o Mirassol. Lá na última rodada tem o Cruzeiro, a tabela do Santos é ruim. Então a situação do Santos ela é realmente muito preocupante. O Vitória, que hoje é o seu principal adversário, joga em casa de novo no final de semana contra o Botafogo. Nós vamos falar bastante também dessa situação do Santos e, claro, de Palmeiras 2, Santos 0, também com o Piperno, já com o Raí Monteiro, toda a nossa equipe aqui no Canelada. Vamos falar, claro, mais de Vitor Roque, mais dessa atuação do Palmeiras, e tenho aqui alguns números dessa atuação alviverde. Palmeiras que hoje teve 31 chutes. 31 chutes no total. Desses 31, 14 foram no gol. Já o Santos, 9 chutes no total, ou seja, 31 contra 9, apenas 9 chutes do Santos, e desses 9, 3
foram no gol. O Palmeiras ainda teve uma bola na trave. E no total ali, 55% de posse de bola para o Palmeiras contra 45% do Santos. Fábio Piperno, para a gente falar mais desse Palmeiras e Santos, claro, da atuação alviverde, do Vitor Roque marcando mais uma vez e decretando, né, essa vitória do Palmeiras. Eu tenho aqui também a freguesia absurda do Palmeiras contra o Santos. Nos últimos 18 jogos entre os dois clubes, são 13 vitórias do Palmeiras, 3 empates e apenas 2 vitórias do Santos. Ou seja, nos últimos 18 jogos, o Santos venceu o Palmeiras apenas 2 vezes, mais 3 empates, e o Palmeiras venceu 13 jogos. E hoje, o Palmeiras vai lá e confirma o favoritismo em Piperno. Boa noite. Boa noite, Guilherme Silva, Bruno, um grande abraço à nossa audiência. Foi um jogo em que o que aconteceu de anormal nessa partida foi o Palmeiras ter demorado para fazer os gols. O Palmeiras, quando começou o jogo, pressionou, perdeu algumas oportunidades, o Brasão fez boas defesas, ele foi, acho que de longe hoje, o melhor jogador do Santos. No segundo tempo, cenário mais ou menos que se repetia, até que o Flaco Lopes achou uma bela jogada e deixou o Tigrinho na cara do gol, para o Vitor Roque fazer o primeiro dos seus 2 gols. No Palmeiras, de fato, o Bruno lembrou bem, destacou bem, que é um Palmeiras, sim, mais técnico, né? Principalmente porque o Palmeiras descobriu um novo meia argentino chamado Flaco Lopes, que virou um 9 com características de 10. Né? Ele alterna essas 2 funções durante boa parte do jogo, em muitos momentos do jogo, e faz as jogadas que mais encantam, né? No segundo tempo, em dado momento do jogo, ele até teve a concorrência em relação a isso do Alan, que também entrou de novo muito bem. Agora, é um jogador refinado, um jogador diferente. E o Vitor Roque, que no primeiro tempo foi até um pouco afobado, perdeu alguns lances, né, em que ele poderia ter trabalhado melhor, é também um outro jogador que está num momento de muita evolução, está iluminado, fazendo muitos gols, de novo chamando a atenção de clubes europeus. Então, é lógico que os dois, mais o Andrés Pereira, eles formam realmente um trio e a espinha dorsal de meio campo e ataque desse time que realmente chega muito forte para essa fase decisiva do campeonato. Agora, é também bom a gente lembrar o seguinte, essa rodada de meio de semana, ela, em tese, seria mais favorável ao Palmeiras, como algo que de fato se comprovou. A próxima, ela aparentemente favorece mais o Flamengo, que vai receber o Santos, enquanto o Palmeiras vai ter um jogo muito mais difícil em Mirassol. De qualquer forma, o Palmeiras com 3 pontos à frente, podendo se dar o luxo, inclusive, de ter um tropeço, porque no desempate, pelo número de vitórias, o Palmeiras também seria o clube favorecido. Em relação ao Santos, eu venho dizendo aí há uns 10 dias, para mim o Santos cai, infelizmente. E eu tenho até uma questão sentimental com o Santos, que já expliquei muito aqui. Não torceria para que, não torço para que isso aconteça, mas para mim é algo quase que inevitável. O time vai se desmanchando, vai se desintegrando, jogadores atuando abaixo do que poderiam, e a tabela realmente é muitíssimo complicada até o final. E o Vitória, para complicar, reage, né? O Vitória, que já era tido por muitos como quase que um rebaixado, reage em um momento em que tudo poderia ter ficado pior, não fossem os 2 últimos jogos do Fortaleza, nos quais ele tomou um gol espírita lá na Vila e hoje cedeu um empate em cima da hora. Já já nós vamos falar mais do Santos, mas agora começando nessa primeira parte sobre o Palmeiras, com o Raí Monteiro, que está lá na Arena Palmeiras. Raí, para falar mais agora do Vitor Roque, do jogo em si, ele decide. E eu tenho mais alguns números aqui do Vitor Roque, em clássicos no Campeonato Brasileiro nesse ano. Ele marcou hoje, né, os 2 gols contra o Santos, marcou contra o São Paulo e marcou 2 contra o São Paulo, né? Turno e retorno. Marcou 1 contra o Corinthians, ou seja,
os gols de Vitor Roque em clássicos nesse Campeonato Brasileiro. Só passou em branco, né, em um jogo contra o Corinthians. São 5 gols em 5 jogos. Decisivo demais o Vitor Roque. Raí Monteiro, boa noite. Boa noite, Gui. Um abraço para você, Piperno, Bruno, toda a nossa audiência aqui na Jovem Pan. Pois é, decisivo de novo, numa semana muito importante para ele, né? Convocado para a Seleção Brasileira. Estará à disposição do Carlo Ancelotti nesses jogos da próxima semana, preparação do Brasil para a Copa do Mundo. E ele completa uma semana espetacular, com convocação, marcando 2 gols, decidindo um clássico e dando essa gordura tão importante para o Palmeiras. Estava ouvindo os companheiros falando, concordo muito com a avaliação de todos, né? Principalmente do ponto de vista do aspecto de que o Palmeiras dominou completamente o jogo e que o gol demorou até muito para sair. Parecia uma consequência, acompanhando do estádio, que o gol sairia. Naturalmente, ele aconteceria em algum momento dentro do jogo. A pressão foi muito grande, muitas chances criadas, muito volume ofensivo. Você citou os números, mais de 30 finalizações, 15 no primeiro tempo, 16 no segundo, várias ótimas oportunidades, ainda na primeira parte, de abrir o placar. Não fosse o Brasão, de fato, em uma noite iluminada, fez 11 defesas do goleiro do Santos, uma delas numa cabeçada do Bruno Fux já no segundo tempo, espetacular, salvando o Santos ali naquele momento de sair atrás. O Peixe teria tomado o primeiro gol muito antes e poderia ter perdido até por um placar muito maior, né? Uma atuação de novo muito boa, muito consistente do Palmeiras. Hoje, mais uma vez, com o Sousa como titular pelo lado esquerdo, ao lado do Maurício. Acho que essa é uma das questões, porque é claro que o Campeonato Brasileiro corre, é muito importante, o Palmeiras está nessa briga pelo título e ele vai olhar para isso até a semana da decisão da Libertadores, mas a gente também, nesse aquecimento daqui até lá, vai tentando entender um pouco do que os técnicos vão planejando, né, para esses duelos. E me parece que o Abel tem gostado cada vez mais de ver o Ramon Sousa entre os titulares nesse quarteto ofensivo do Palmeiras. Essa me parece ser a vaga um pouco mais aberta, né? Tem a dupla de ataque, que não vai ser mexida, o Maurício também uma peça de confiança. Talvez o Sousa vá ganhando cada vez mais a vaga do Felipe Anderson, mas são questões para a gente observar mais adiante. De novo, ele fez um bom jogo, o Piperno citou o Flaco Lopes, grandíssima partida do Argentina. Claro que o foco maior vai ficar no Vitor Roque pelos gols, pelo poder de decisão, pelo que jogou, mas o Flaco Lopes muito bem na criação das jogadas, né? 3 passes para finalização, uma assistência, uma outra grande chance criada. Muito do volume ofensivo do Palmeiras passa pelos pés dele. E era uma coisa muito difícil de imaginar há alguns meses, né? O Flaco Lopes sendo o principal criador do Palmeiras. E hoje é assim. E nessa noite, mais uma vez, foi assim. Depois veio o Veiga como segundo volante para empurrar um pouco mais o Santos para trás. Veio o Alan, que entrou de novo muito bem. Em 2 ótimas finalizações, por muito pouco não marcou mais um gol. Enfim, foi uma grande atuação do Palmeiras para abrir essa distância em relação ao Flamengo, muito importante. A rodada do final de semana, acho que a gente oportunamente vai poder analisar, avaliar, mas o Palmeiras hoje deu um passo muito importante para ganhar de novo o Campeonato Brasileiro. E do lado do Santos, que a gente vai também esmiuçar um pouco mais daqui a pouquinho, só um destaque inicial, é uma fragilidade muito grande a do Santos, né? Vendo do estádio é ainda mais impressionante, como o time vai sendo pressionado, vai sendo engolido e não consegue reagir no jogo. Não consegue igualar no físico, não consegue escapar em contra-ataque, não consegue fazer quase nada ao Santos. Eu tô com esse mesmo palpite do Piperno, acho que a gente vai terminar de novo o Campeonato Brasileiro com o Santos sendo rebaixado para a segunda divisão. Vamos falar já mais sobre isso, mas realmente é assustador, né? O primeiro tempo, principalmente, né? Ali parecia de fato que já era um time de Série A, o Palmeiras, jogando contra um time de Série B, o Santos, o tamanho, né, da superioridade. Bruno Prado, nesse momento, então, 3 pontos do Palmeiras para o Flamengo e o time do Palmeiras com 2 vitórias a mais também, que é o primeiro critério ali de desempate. Palmeiras vai ganhando, mesmo que ainda uma gordura pequena de apenas 3 pontos, porém, essas 2 vitórias também contando como critério de desempate, caso precise no futuro, Bruno Prado. Isso significa que o Flamengo precisa de pelo menos 2 rodadas para alcançar o Palmeiras, né? Agora faltam, para eles fizeram 31, né? Para eles faltam 7, né? Porque eles têm um jogo ainda a fazer, né? O jogo na data FIFA, o Palmeiras contra o Santos de novo e o Flamengo contra o Sport. Então, em 7 rodadas, o Flamengo precisa de pelo menos 2 para alcançar. É possível, é um campeonato ainda com uma disputa aberta. 3 pontos é uma vantagem importante, ainda mais numa disputa que está desde o início muito equilibrada, mas não acho que é uma coisa assim, acabou para o Flamengo, acho que ainda é longe disso, ainda tem bola para rolar. No próximo fim de semana, na teoria,
a rodada é melhor para o Flamengo. Hoje, essa rodada de meio de semana, acho que os resultados eles foram dentro do normal. Jogar com o São Paulo fora de casa, não é anormal você perder ponto. Mesmo que na Vila Belmiro, 2-2, acho que não foi um resultado anormal ontem para o Flamengo. E hoje o Palmeiras era favorito em casa contra o Santos. Como no fim de semana, para mim, o Flamengo é favorito contra o Santos no Maracanã. E o Palmeiras tem um jogo duro lá em Mirassol. Claro que o Palmeiras pode ganhar em Mirassol. Se ganhar em Mirassol é uma grande vitória, porque até agora ninguém ganhou em Mirassol. Então, se o Palmeiras conseguir esse resultado, vitória fantástica do Palmeiras. No Paulistão, o Palmeiras ganhou lá em Mirassol, na última rodada. Até precisava ganhar para se classificar para a fase final. E é claro que o Mirassol agora no Brasileiro é um time mais forte, né? Um time que faz uma campanha fantástica, uma campanha muito surpreendente. Então, eu acho que ainda há uma disputa, sim. 3 pontos, o Flamengo pode tirar essa diferença, que teria que tirar, na verdade, 4, por causa dessa questão do número de vitórias. Mas o Palmeiras vai dando passos importantes. O Palmeiras tem jogado bem com muita consistência. O Palmeiras não tem dado muita chance pro Flamengo. Ele perdeu o confronto direto no Maracanã. Ali o Flamengo igualou nos pontos. Aí teve a derrota do Flamengo pro Fortaleza e a vitória e o empate do Palmeiras com o Cruzeiro, que ali voltou o Palmeiras a ter uma vantagem de pontuação. Eram 3 pontos antes do confronto direto. Na derrota do Flamengo em Fortaleza, o empate do Palmeiras com o Cruzeiro ficou 1 ponto. E agora, com o empate ontem no Flamengo contra o São Paulo, volta a abrir 3. Mas o Palmeiras, claro, tem mais chance de ganhar. Para mim é o favorito ao título, mas não acho que é uma coisa encerrada, confirmada, definida. Ainda longe disso, ainda tem 21 pontos em disputa para cada um. Fábio Piperno, até para falar dessa disputa e dessa vantagem que agora o Palmeiras vai construindo, tem uma diferença, né, entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ele costuma tropeçar contra adversários da parte de baixo da classificação e o Palmeiras, nesse campeonato também, ele, quando perdeu pontos, foi ali na parte de cima, do G6, G5, como Bahia, como o próprio Flamengo, Cruzeiro, enfim. Então, são situações diferentes. Quando o Palmeiras é favorito, na maioria das vezes, ele confirma o favoritismo. Você acha que essa qualidade do Palmeiras pode ser o grande diferencial para a conquista do título brasileiro? Então, Guilherme, em tese poderia ser, porque veja, se você tirar os 6 pontos que o Flamengo ganhou do Palmeiras nos confrontos diretos, e ele fez 6-0, e o Palmeiras tem, mesmo assim, o Palmeiras tem 3 a mais hoje, então isso significa que contra os demais, o Palmeiras fez 9 a mais que o Flamengo, é bastante coisa. Só que tem uma coisa, o Palmeiras daqui para o final, ele sai de São Paulo 5 vezes, essa é uma desvantagem. E vai ter uma sequência no finalzinho do campeonato de 3 jogos seguidos fora, até por essa inversão aí de mando, né? Então, é algo com o qual o Palmeiras vai ter que, enfim, se preocupar. É um time que ele normalmente joga bem fora, mas do outro lado também tem um time, enfim, um time bom, um time que tem ambições do campeonato, brigando por Copas. No caso, por exemplo, do Grêmio, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o próprio Ceará, que estão naquele bolo lá de Sul-Americana, mas se o Atlético não ganha a Sul-Americana, então pode ser que ele tenha que garantir a sua vaga via Campeonato Brasileiro. Tem uma série de ingredientes. Fora que vai pegar o Santos na Vila, desesperado, e esse jogo contra o Mirassol no final de semana, que é dificílimo. Aí tem uma outra coisa, uma peculiaridade maldita do futebol brasileiro. O futebol brasileiro faz o seu principal campeonato no meio da data FIFA. Isso quer dizer que o Palmeiras vai ter que jogar fora de casa em data FIFA, sem um atacante que hoje está na seleção brasileira e um outro que está na seleção argentina. Isso não é pouco. Então, eu acho que esse campeonato tem muitos ingredientes aí para o final que a gente vai ter que, acompanhar com lupa aí, porque não é uma coisa de previsão fácil, né? Até por essa questão de data FIFA e de poucos dias de intervalo de um jogo para o outro. Faltam ao Palmeiras e também ao Flamengo 7 jogos, mais um de Copa Libertadores. Hoje é dia 6, portanto, mais 31 jogos para que a temporada de um deles, em tese, se acabe, porque o outro ainda vai jogar
o Mundial, né? Então são 7 jogos para 31 dias, né? Uma média de um jogo a cada 4 dias e pouquinho. É bastante coisa. Então é claro que isso pode desgastar e isso pode provocar algum fato inesperado nessa reta final. Raí Monteiro, também com a gente lá na Arena Palmeiras, essa briga pelo título e, claro, essa vantagem inicial construída pelo Palmeiras. Falamos aqui, né? 3 pontos, 2 vitórias a mais, 2 rodadas o Flamengo teria, né, que ter para alcançar o Palmeiras. Já dá para, como o Bruno citou, não dá para cravar nada disso de tirar o Flamengo da briga pelo título, mas o Palmeiras, nesse momento do campeonato, nessa reta decisiva, o Palmeiras vai se mostrando um time mais consistente, né? Um time que tem perdido poucos pontos em casa, por exemplo, isso ainda de forma mais clara. O que você pensa, Raí? Olha, Gui, é difícil projetar o Palmeiras deixando tantos pontos pelo caminho ou tropeçando em tantos jogos, faltando tão pouco para o campeonato acabar. O Palmeiras tem mais 7 jogos para fazer, certo? Ele teria que tropeçar em 2. É muito difícil imaginar que isso aconteça. O Palmeiras é um time confiável nesse sentido. Tem sido assim nos últimos anos. Se a gente olhar para os últimos 3 campeonatos brasileiros, o Palmeiras ganhou 2 e foi vice-campeão no outro, brigando ali pelo título até a última rodada. O campeonato do ano passado, em que o Botafogo foi campeão, o Palmeiras chegou à última rodada podendo ser campeão. Então, ele é um time mais confiável nesse momento, porque ele tem um projeto mais consolidado, porque ele tem um trabalho mais consolidado, um elenco, o trabalho do seu treinador. O Flamengo ainda está em busca disso, só que o Flamengo troca de treinador toda hora, muda muito, a rotatividade é muito grande. Então o time, por isso, é menos confiável nesse momento. Estou dizendo que o Flamengo não tem um bom time, que ele não possa chegar, não possa brigar, não. Mas que algumas coisas precisam de um pouco de tempo para serem construídas. E no caso do Flamengo, eu acho que isso vai vir com tempo, com maturidade, com a manutenção do trabalho do Felipe Luiz. A partir disso, com esses aspectos acontecendo, aí o Flamengo vai se tornar daqui 1 ano, daqui 2, um time mais confiável, mais sólido, que possa brigar cabeça a cabeça até o fim. Se a gente olhar para esses mesmos campeonatos brasileiros que o Palmeiras venceu, brigou até o final, onde o Flamengo ficou? O Flamengo brigou pelo título em algum momento, efetivamente se colocou na disputa? Não aconteceu. Se a gente recortar dessa história toda o bicampeonato de 19 e 20, nos outros anos o Flamengo não brigou efetivamente para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Não brigou quando o Galo ganhou, não brigou nos anos que o Palmeiras foi campeão, no ano passado a mesma coisa. Então, falando de Campeonato Brasileiro, da consistência que o Palmeiras tem nesse torneio, nesse momento ele é um time muito mais confiável de que não vai tropeçar nessas 7 rodadas finais, que não vai perder 2 jogos, não vai deixar pontos pelo caminho. Não necessariamente ele precisa perder, né? Ele precisa perder um, pode empatar o outro e o Flamengo com isso ultrapassar, né? Se o Flamengo fizer 6 e o Palmeiras 4 em uma sequência, o Flamengo poderia ter a oportunidade de ultrapassar. Se fizer 1 ponto, perdão, o Flamengo pode ter a oportunidade de ultrapassar. Mas nesse momento é difícil fazer essa projeção, difícil imaginar que o Palmeiras deixe esses pontos pelo caminho. O Piperno até falava do jogo de domingo, né? Palmeiras e Mirassol, que vai acontecer no interior de São Paulo. É um jogo difícil para o Palmeiras, sim, mas é difícil projetar que o Palmeiras vai perder esse jogo também, justamente por ser um time confiável. O Mirassol não vem bem nas últimas semanas, né? Eu acho que a gente conversávamos sobre isso, né, na nossa jornada de pré-jogo, antes da bola rolar. Eu acho que nesse momento a gente tem que dividir o campeonato em mini campeonatos, né? 2 jogos, 3 jogos, não dá para fazer uma avaliação muito distante, não dá para olhar para daqui 5, 6 rodadas. A gente estava fazendo essa avaliação falando exatamente sobre a questão do rebaixamento do Santos, né? Da briga contra o rebaixamento do Santos. No caso do Palmeiras, a mesma coisa. É difícil você olhar para os próximos jogos e imaginar que o Palmeiras vai deixar pontos pelo caminho, principalmente contra o Mirassol. Nos últimos 2 jogos, por exemplo, o Mirassol fez 1 ponto. Ele perdeu hoje para o Fluminense. Eu assisti boa parte do jogo aqui, na casa do Palmeiras, enquanto esperava a bola rolar. E o Mirassol fez um jogo ruim no Maracanã, como fez um jogo péssimo contra o Botafogo. O Mirassol não é mais nada disso, não tem chance de ganhar do Palmeiras? Não. Só não acho que represente esse perigo todo para um Palmeiras muito sólido, muito consistente e muito confiável. Eu, de verdade, acho muito pouco provável que o Palmeiras deixe esses pontos pelo caminho para perder o campeonato. Não estou dizendo que já é campeão, que já acabou, que o Flamengo não tem mais chance. Mas acho pouco provável que o Palmeiras deixe pontos pelo caminho e o Flamengo consiga reagir, encostar na briga para ganhar de novo a competição.